2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pai, fala conosco. É uma noite, ó Deus, onde precisamos da Tua direção e da Tua voz. O Senhor, ó Deus, é que tem a palavra final sobre a igreja, e eu te peço que me use, ó Pai, nessa noite para pregar a Tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Essa palavra Deus colocou no meu coração ontem, e certamente não foi em vão. Fato é, irmãos, que ficar livre e permanecer livre são coisas completamente diferentes. Ficar livre e perseverar na liberdade são coisas distintas. É certo que um dia você que está aqui me ouvindo, um dia a palavra do Evangelho tocou o seu coração, você entendeu a obra de Cristo na cruz do Calvário, você levantou as suas mãos e disse: eu quero seguir esse caminho, eu creio em Cristo, eu creio na obra redentora da cruz do Calvário. Acontece que a liberdade que você recebeu no Espírito naquele momento não significa que você vai perseverar livre e em liberdade. Para exemplificar o que eu estou falando, quantos de vocês, quantos de nós, e esse ano eu conheci um monte de pessoas que receberam a Cristo Jesus, mas vira e mexe, sofre com influências demoníacas, sofre com ataques do inimigo, se entregam a algo que de fato nos mostra que há alguma área na vida que ainda está aprisionada. Por quê? Porque ser livre e permanecer livre são coisas diferentes. São pessoas livres, mas que de alguma maneira precisam de libertação em alguma área da vida. Uma área da vida da pessoa ficar aprisionada. É disso que Paulo está tratando, é isso que ele está falando no texto. E ele vai falar sobre essas batalhas. Essas batalhas, a Olivia é pentecostal. Eu quase que assustei, mas não assustei não. E eu já paguei tanto, fiz tanta besteira aqui de susto, né, gente? Imagina, depois de tanto tempo esse tipo de luta que Paulo está tratando. Paulo está falando sobre esse tipo de fortaleza. Essa batalha que não é contra nós mesmos. Presta atenção, aquela historinha de que quando você entrou na igreja, aceitou a Jesus e você passa a andar como se fossem dois animaizinhos pousados aqui nos seus ombros, um do bem e o outro do mal, e o do bem dizendo, anda por aqui, e o do mal dizendo, anda por aqui, e você acha que você tem essa luta interna todos os dias. Isso é um engano do inimigo, é um engano de Satanás. A sua luta não é contra você mesmo, porque quando você creu no poder redentor da cruz do Calvário, Deus te fez uma nova criação, você nasceu de novo e você é nova criatura em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Graças a Deus, amém. Então a sua batalha não é contra você mesmo, e nem internamente, porque nós cremos que Romanos 7 é Paulo falando sobre o passado sem Cristo dele. A nossa batalha é contra o diabo. A nossa batalha é contra o inimigo das nossas almas. Eu não sou daqueles que nega a existência do diabo. Também não sou daqueles que está em outro lado, um lado completamente oposto, que fica vendo o diabo no espirro. Nós não somos daqueles que negam que não existe uma influência querendo nos derrubar,
mas também não somos daqueles que enxergam que tudo é diabo, mas o que eu quero estar no meio, bem equilibrado e dizendo, de repente o inimigo criou fortalezas dentro de você essa noite, e essa palavra é para você. E de repente você achou que ser livre é perseverar livre todos os dias, você está enganado, porque o inimigo quer todos os dias criar esses muros de proteção com argumentos, com raciocínio. A palavra diz sobre altivez, um estado de espírito intelectual, mas a palavra também diz sobre um bombardeio espiritual maligno na mente. Vocês estão comigo? Amém? Meus irmãos, então presta atenção. Baixa autoestima. São pessoas que se veem piores, as mais desprezadas, as mais indignas, mesmo ouvindo uma palavra favorável de Cristo sobre você. E de repente você vive em todo o tempo com essa baixa autoestima. A palavra vem e te arrepia. Você diz o você diz o uau, você diz glória a Deus, você diz seja o que for. O louvor abençoado, como foi um louvor entoado aqui, às vezes te ergue as suas mãos e você não consegue se conter em lágrimas. Mas quando desce essas escadas, você se lembra quem você é e ao olhar no espelho, você acha que é a pessoa mais indigna deste mundo. E você já começa a segunda-feira na mentalidade de derrota. Será que isso vem de Deus, queridos? Ou se isso não é uma fortaleza criada dentro de você, que você precisa resistir a ela a partir do momento que você tiver a revelação de Cristo nessa palavra. E eu só dei um exemplo, ódio a si mesmo. São pessoas que têm tanta raiva de si mesmo, que se sabotam, que criam cenários como se tudo se contrariasse, se fosse contrário a você, que promove crenças limitantes, você mesmo se impede de colocar em situações que podem te promover, que podem te abençoar, e por inconscientemente, às vezes, tentar sabotar a si mesmo, você nem tenta e dá um passo atrás. Estão fazendo um convite para um ministério, peraí, eu não tenho condições, eu já nasci derrotado para o ministério. Estão fazendo um convite para a membresia, uma nova igreja, peraí, eu nunca mais vou ser feliz numa igreja. Estão fazendo convite para participar de um curso, mas eu quero distância, eu quero vir para esse lugar para eu ficar invisível. E esses pensamentos limitantes vêm como forma de culparmos a nós mesmos e de como se castigássemos a nós mesmos em todo o tempo, achando que a realidade do inferno é a realidade que Deus tem para nós. Você está comigo ainda? Diga amém. Culpa por uma decisão errada, por um insucesso, por uma falha, medo que te paralisa. O medo é um tipo de fé, mas o medo é um tipo de fé no reino errado. Eu tenho tanta fé que isso não vai dar certo, que eu não vou tentar, então eu estou com medo, porque não vai dar certo, então eu vou dar um passo para trás e vou continuar a mesma vida que eu tenho. É uma fé no reino errado. E de repente você tem criado fortalezas ou permitido que o inimigo crie esse tipo de fortaleza, hábitos destrutivos, vício, como forma de punição a si mesmo, seja uma prostituição, seja um cigarro, seja uma bebida, uma maconha ou qualquer outro tipo de droga, e chega em um momento que você fica tão convencido no pensamento e no lógico, que a melhor maneira de você resolver tudo isso é se matando. E aí a fortaleza do suicídio é criada dentro de você, e você está num carro e de repente pensa em jogar esse carro para um lado, e você está num lugar e pensa em se jogar daquele lugar, e esse tipo de fortaleza vai sendo crescendo e sendo criado dentro de você, meus irmãos. O inimigo, deixa eu te falar uma coisa de verdade, o inimigo é mentiroso e manipulador. O inimigo é aquele que quer te destruir, e se uma fortaleza na mente é destruída, meus irmãos, ele sabe que quando uma fortaleza é destruída na mente, o coração se abre para o reino de Deus. Quando algo é destruído na mente, é como se destravasse algo dentro de nós, e o inimigo não quer isso. Então precisamos falar sobre libertação, precisamos falar sobre esses níveis de libertação. A igreja precisa tocar em certos assuntos de vez em quando e precisa conscientizar-se que ser livre não significa permanecer livre. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então vamos lá, irmãos.
Primeiro, quando você creu em Jesus, você recebeu uma libertação espiritual. O seu espírito foi recriado e você nasceu de novo. Mas quando você creu em Jesus, você também não tem só espírito, você tem alma e tem carne. E aí é que começa um processo de fechamento daquilo que chamamos de brechas na alma, seja um perdão que você precisa liberar, seja um medo que você precisa superar, seja um trauma do passado que você precisa romper, um acontecimento, algo emocional que você precisa sair daquela situação. E aí, nós estamos falando de renovação da mente. Todo cristão é convidado a renovar sua mente todos os dias. Todo cristão é convidado a perseverar na liberdade através da revelação de quem Cristo é e do que Cristo é capaz de fazer em nós e por nós. Você está entendendo? Ficar livre e permanecer livre não são coisas iguais, são coisas diferentes. Nós estamos falando de renovação da mente. E o texto que eu li vai dizer: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são desse mundo. Nós não estamos falando de coisas naturais, ainda que pareça natural. Nós não estamos falando de coisas terrenas, ainda que pareça terrenas, devido a várias soluções que temos neste mundo sobre tudo isso que eu falei. Nós estamos falando de coisas espirituais. O diabo quer território, o diabo quer conquistar a sua vida, o diabo quer conquistar a sua alma. Efésios 4:25 vai dizer que nós somos membros do mesmo corpo, ou seja, ele está falando da igreja, mas ele diz: não deem lugar ao diabo. 1 João 4:1 vai dizer: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. A boa notícia é que Jesus nos deu toda a autoridade sobre o reino espiritual maligno. A boa notícia é que Jesus nos deu autoridade, e Jesus, Ele nos deu autoridade, Ele diz: eu tenho toda a autoridade, Ele transfere essa autoridade para a igreja ao dizer: vocês podem fazer as mesmas obras que eu fiz e até maiores. Quantos estão crendo ainda? Presta atenção, eu não cheguei na mensagem ainda. Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 a 13, vai dizer: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quantos estão convencidos que ficar livre e permanecer livre são coisas diferentes? Quantos estão convencidos que há um inimigo que tenta criar fortalezas dentro de você todos os dias? Quantos estão convencidos que há um bombardeio na sua mente em todo o tempo? Bombardeio na sua mente em todo o tempo, querendo criar fortalezas, querendo criar grandes muralhas para te destruir como jovem. E qual é a solução para a igreja? O versículo 4b que lemos, o versículo 5 vai dizer: as armas com as quais lutamos, e ele vai dizer, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E destruímos todos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então existem armas nesse texto. A primeira delas: destruímos os argumentos falsos. Como? Na palavra de Deus. Então vem um argumento para te tragar. Como que você contra-ataca esse argumento? Na palavra de Deus. É por isso que tem que saber Bíblia. É por isso que tem que participar dos cursos bíblicos da igreja. É por isso que é preciso ler Bíblia. É por isso que é preciso... Nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando, meus irmãos, que você vai bater numa faculdade e virão argumentos para criar fortalezas dentro da sua mente.
Você estará numa faculdade, num colégio, e virão argumentos para criar barreiras na sua mente. E se você não souber contra-atacar com a palavra de Deus, você é destruído. Ah, pastor, eu achei que uma vez que eu aceitasse Jesus, estava resolvido. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas vem para matar, roubar e destruir. Se você crê nisso, diga amém, por favor. Amém. Nós levamos os pensamentos cativos a Cristo. E aqui está o principal da palavra, essa ideia de fortaleza rompida, essa ideia de muralhas no chão, é levar todo o pensamento que vem para construir uma fortaleza para te derrubar, é levar cativo, preso, e torná-lo obediente a Cristo Jesus. Pastor, não estou entendendo, está muito... Então vamos lá. Não se trata, meus irmãos, de limpar a casa, porque a Bíblia diz que se existe um valente, Jesus está falando do diabo, habitando numa casa, e você vem e limpa essa casa, e vem outro valente, aliás, e limpa essa casa, se essa casa não permanecer habitada, aquele primeiro espírito que percorre a lugares áridos, ele volta para casa, mas ele não vem sozinho, ele vem com 7 espíritos. E Jesus fala, o estado novo agora é pior do que o estado antigo. Então presta atenção, nós não estamos falando somente de limpar a casa, nós estamos falando de preencher a casa e submeter todo o pensamento e torná-lo obediente a Cristo Jesus. Então vamos lá, é a compreensão clara da obra de Cristo e da obediência que Ele demonstrou ao Pai, mas mais do que isso, é julgar aquilo que vem à mente, de acordo com a palavra de Cristo e sobre Cristo, para tornar tudo que vem à mente submisso a quem Cristo é. Estou dirigindo, o espírito de suicídio vem, eu preciso jogar aquele carro na lama, eu preciso jogar aquele carro na ribanceira. Eu pego esse pensamento e torno ele submisso a quem Cristo é e qual é a obra de Cristo, e torno esse pensamento cativo, preso à obediência de quem Cristo é, e digo para esse pensamento não provém de Cristo Jesus, eu renuncio esse tipo de pensamento na minha mente, porque ficar livre e permanecer livre são coisas diferentes. Consegui ser um pouco mais claro? Amém? Quantos estão comigo, digam amém. A proposta da palavra de hoje é julgar o que vem à mente de acordo com a palavra, e toda fortaleza, acredite em mim, cairá por terra em nome de Jesus. Ah não, eu não vou tentar. Por que você não vai tentar? Porque eu recebi uma palavra na minha infância. A palavra na minha infância veio do meu super-herói, o meu pai. E o meu pai disse, você nunca dará certo em nada na vida, porque você é um desobediente aqui dentro de casa. Essa palavra entrou, essa palavra se tornou uma fortaleza, essa palavra se tornou uma muralha, essa palavra, ela criou raízes da sua mente, do seu coração, e agora você está numa igreja feliz, você está animado com as coisas que estão por vir, mas no momento que vem um convite para você dar um passo ministerial, você simplesmente, com essas fortalezas que te prendem, você inconscientemente fala, não vai ser dessa vez, porque não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque um dia você acreditou numa mentira, que não veio do reino de Deus. E o que nós vamos fazer com essa mentira hoje, queridos? Nós vamos pegar essa mentira e torná-la cativo, e torná-la obediente à palavra de quem Cristo é. Eu não estou falando de libertação no espírito, eu creio que você é livre.
eu creio que você é livre, mas eu creio também que você deve desfrutar da sua liberdade todos os dias. Eu creio que toda maldição lançada contra o seu espírito para te aprisionar no inferno caiu por terra em nome de Jesus. Mas eu creio que assim como a terra prometida já era a realidade de Israel, havia um muro construído em Jericó que eles precisavam derrubá-lo para entrar na plenitude da terra que eles tinham como promessa. Eu não sei se você está entendendo até aqui. A palavra de Deus em Romanos 12, 2 vai dizer: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Então o que você deve fazer com essa palavra? Você deve, primeiro, não perca na mente o que Deus já te deu no Espírito. Não perca no pensamento aquilo que Deus já te entregou no mundo espiritual. O que Deus já me entregou no mundo espiritual? Ele já te entregou que você é filho e filha amada do Pai. Ele já te entregou que Ele está feliz contigo e Ele quer te fazer sorrir todos os dias. Ele já te entregou que toda autoridade está assim disponível para você desfrutar. Sabe onde Ele te posicionou? Ele não te posicionou no meio dos seus problemas. A Bíblia diz que Ele nos posicionou em Cristo nas regiões celestiais. E se nós estamos em Cristo nas regiões celestiais, é porque nós podemos usar todo o poder disponível nas regiões celestiais. Quantos estão animados para derrubar fortalezas criadas na mente? Avalie seus pensamentos mais frequentes. Qual é a fonte das fortalezas em sua mente? Pastor, eu ando tão ansioso, tudo é ansiedade, tudo, o dente trava, a pálpebra bate, eu olho para uma pessoa, a pessoa acha que eu estou namorando ela, que eu estou piscando para ela, mas é involuntário. Pastor, sei não, eu vou fazer uma prova, eu suo tanto, eu chego lá tão tremendo que eu não consigo nem me lembrar. Será que isso provém do reino de Deus, querido? Ou é alguém querendo te sabotar e criando fortalezas em sua mente? Eu tenho tanta vontade de pregar, como os pregadores daqui são melhores que eu acho que vocês já perceberam isso depois de 30 minutos de mensagem, né? Pastor Vitor, Pastor Samuel, Pastor Alex, todos os outros irmãos que pregam. Presta atenção, olha só, presta atenção. Às vezes você vê um jovem pregando, como foi comigo quando eu cheguei aqui, eles viram um pastor sorrindo com família, eles falavam, ser pastor é legal, eu achava que era só sofrimento, né? Aí se inspiraram, enfim. Às vezes você vê eles aqui, alguém não acreditou na minha palavra agora. Irmãos, às vezes, vamos falar a verdade agora, né? Chega de... Às vezes as pessoas acham que ser pastor é esse glamour do microfone. Irmão, ser pastor é lidar com o problema do outro em todo o tempo, né? Essa é a realidade. Mas vamos lá, você vê alguém assim, eu quero ser pastor, aí de repente vem um pensamento, você nunca vai ser. Você olha para um edital de concurso que saiu, aí você fala, eu vou fazer aquela prova. Aí vem um pensamento, você é burro. Você não conseguiu passar no 3º ano do ensino médio, precisou colar, né? Aí você olha para a irmã, né? Eu vou chamar de irmã porque a minha linguagem mudou nos últimos 2 anos, né? A irmã subiu a escada do Nanes pela primeira vez, né? Antigamente dava até Twitter isso, irmãos, era engraçado, chegava... Era um alvoroço quando chegava uma irmã nova na igreja. Mas vamos lá, chegou um novo, aí você fala, nossa, chegou a minha vez, quanto tempo esperei. Aí na sua mente, né? Glória a Deus. Mas fala assim, chegou a minha vez. Ele está aí não, né? Que pena, eu ia pegar tanto no pé dele hoje. Presta atenção. Chegou a minha vez. Aí na hora, olha para mim, crente. Na hora, você vai ser traída de novo. Homem nenhum presta na igreja não, só. Você vai ser traído de novo. Aí uma fortaleza
faz com que você, dê um passo para trás. Eu estou pregando para você, que tem pensamentos que, se compararmos ao que Deus pensa sobre você, você vai chegar a uma triste conclusão. Você vai chegar à conclusão que o seu pensamento encaixa nesse texto. Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você vai chegar à conclusão que, sem perceber, você é livre, mas há alguma área na sua vida que precisa de liberdade. Eu fui claro agora? Eu quero ser todo carinhoso com vocês. Você é livre, mas de repente existem fortalezas na sua mente que têm feito com que você entenda que há alguma área na sua vida que precisa de liberdade. Quantos creem? Eu quero te chamar para orar por você. Será que você é vulnerável e corajoso a vir aqui à frente para a gente orar juntos? Peguei o ministério de louvor todo atrapalhado, todo sem jeito, né? Antigamente eu falava, estou acabando, agora eu não falei. Queridos, coloque-se de pé. Se todos nós cumprirmos essa palavra, verdadeiramente experimentaremos a liberdade no espírito, na alma e no corpo. Se todos nós dissermos sim para o que Deus está falando através dessa mensagem, certamente haverá algo quebrado essa noite. Quantos creem? Eu não quero que você se sinta envergonhado. Olha para mim por mais um minuto. Olha para mim para mais um minuto. A realidade da Bíblia nos diz que há o primeiro céu, há o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é o que nós vemos, é onde nós estamos e onde nós vivemos. É onde nós habitamos. A Bíblia vai falar sobre um terceiro céu, onde para nós há uma compreensão clara da habitação da glória de Deus, onde o apóstolo Paulo conseguiu ter uma experiência clara. E a Bíblia nos fala de um cosmos, um segundo céu, que também nos dá uma indicação de uma habitação de anjos e demônios. Esses sim, que tentam nos tragar e nos destruir. A realidade é que quando você compara o lugar onde vivemos, o primeiro céu e o segundo céu é mais forte que o primeiro céu. Ok? Nós estamos falando que se você tentar lutar com as suas próprias armas e suas próprias forças contra esse tipo de potestade, dominadores, criadores de muralhas na mente, com suas próprias forças você não conseguirá. Mas a Bíblia fala sobre um terceiro céu, e ela também detalha que aqueles que creram em Cristo Jesus, há uma realidade, nós estamos assentados com Ele no terceiro céu, nas regiões celestiais. E quando nós trazemos a realidade do terceiro céu, nós trazemos uma realidade superior ao primeiro céu e ao segundo céu. Ou seja, onde você der liberdade para Cristo agir espiritualmente, certamente a muralha cairá, e você, livre, experimentará liberdade naquilo que o Senhor está falando com você. Você foi posicionado com Cristo. A Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou,
estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A questão é: você está vivendo a partir da terra ou a partir do céu na terra? O convite para você hoje é para que você compreenda a grandeza de Cristo Jesus e para que você seja vulnerável ao ponto de deixá-lo derrubar as fortalezas da sua mente que te dão pensamentos que não provêm do reino de Deus. Crenças limitantes. Se você se identifica, pode vir aqui no altar e nós vamos orar juntos com muita tranquilidade. Crenças limitantes, traumas do passado, espírito de suicídio, espírito de homossexualidade. Eu não sei quem é quem, não quero saber, queridos. Só vim à frente, a intenção não é envergonhar ninguém. Pessoas sobre as quais Deus sonhou coisas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, e de repente essas muralhas têm paralisado. Dê um passo mais à frente, por favor, para a gente ficar bem pertinho. Queridos, de uma coisa eu sei: se todos nós levarmos esses pensamentos cativos a Cristo Jesus e tornarmos eles obedientes a Cristo Jesus, você não somente experimentará ou já tenha experimentado a liberdade, mas você permanecerá livre. Amém? Você que sente que precisa de libertação, vem aqui para frente, por favor. Libertação em alguma área, em algum vício. Você que tem tendências a possessões demoníacas, vem aqui à frente também, por favor. E em seu eterno que algum dia você sentiu que fizeram algum trabalho para você. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Agora eu quero pedir carinhosamente que você feche seus olhos, curve a sua cabeça e comece a adorar a Deus.